Muitas pessoas que mudaram o mundo para o melhor fizeram isso sem nem mesmo se beneficiarem ou serem reconhecidas pelos seus feitos. Vamos conhecer aqui alguns heróis que, com o que tinham a seu alcance, salvaram muitas vidas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por O Historiador, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Para fazer a diferença no mundo e mudar a vida de outras pessoas, você não precisa ter um cargo político ou ser rico. Você precisa primeiramente ter princípios éticos e morais inegociáveis, além de muita coragem. A verdade é que quando defendemos ideais e valores que são mais importantes que nossa própria vida, como a liberdade humana, ganhamos força e coragem para enfrentarmos desafios enormes e situações assustadoras. Muitos dos heróis que já pisaram no nosso mundo são pessoas anônimas, totalmente esquecidas e que não receberam nenhuma medalha, homenagem ou títulos. Para essas pessoas, o que vale é fazer a coisa certa e não sinalizar virtudes. Dependendo de onde você vive, caso não esteja sob o jugo de um governo tirano como o de Cuba ou China, você nem precisa arriscar sua preciosa vida. Você pode divulgar boas ideias e ensinar sobre liberdade, como fez o economista americano Murray Rothbard, ou sobre virtudes, espiritualidade, ciência econômica, educação financeira, sobre ética ou conhecimentos sobre sobrevivencialismo. Vamos aos exemplos reais de pessoas corajosas e amantes da liberdade e da verdade que mudaram o mundo para melhor. Vamos começar contando a história de um ciclista italiano chamado Dino Bartali. Ele salvou mais de 800 pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, e seu ato heróico só foi divulgado mundialmente após sua morte. Ele disse, citação, "Quero ser lembrado por minhas conquistas esportivas. Heróis de verdade são outros, aqueles que sofreram na alma, no coração, no espírito, na mente, que sofreram por seus entes queridos. Esses são os verdadeiros heróis. Eu só sou um ciclista." Fim da citação. Ele era um atleta italiano que, devido ao interrompimento das competições de ciclismo por causa do início da Segunda Guerra Mundial, conseguiu fazer boas ações no tempo livre. O Giro do Ciclismo ficou 5 anos parado, e isso possibilitou que Bartali pudesse usar dessa situação para salvar centenas de judeus dos nazistas. No ano de 1938, ele venceu sua primeira Tour de France, se tornando muito famoso, e sendo conhecido como o segundo italiano mais famoso do mundo, pois o primeiro naquela época era o ditador fascista Benito Mussolini. Ele conheceu seu grande rival no esporte, o jovem Fausto Coppi, no Giro de Itália, em 1940, que foi a última competição a ser feita antes da Segunda Guerra Mundial. Após Coppi ser alçado a líder de equipe após uma lesão de Bartali, na segunda etapa do Giro, a rivalidade se originou. Quando ele e seu rival estavam subindo a Cordilheira dos Alpes Orientais, a subida das Dolomitas, Bartali viu Coppi próximo da estrada com problemas estomacais. De forma honesta e humilde, Bartali conseguiu convencer Coppi a subir novamente em sua bicicleta. Assim, os dois ciclistas conseguiram subir as Dolomitas e foram parceiros durante o Giro de Itália. Bartali foi vencedor em outras 2 etapas, mas Coppi foi vencedor na qualificação geral com uma pequena vantagem de 2 minutos e 40 segundos. Uma vez, Bartali afirmou, citação, "Algumas medalhas são penduradas na alma, não na roupa." Fim da citação. Nobre no esporte e na vida particular, Bartali foi um corajoso herói que muitos não conheciam. Naquele momento, ninguém sabia que ele arriscava sua vida e sua liberdade para entregar documentos falsos durante seus treinamentos como ciclista profissional, desafiando o governo fascista de Benito Mussolini. Bartali era um cristão devoto com nobres princípios e realmente vivia em sua vida diária os ensinamentos de Jesus Cristo. Sabe-se que até o ano de 1943, a Itália ainda era segura para judeus que se escondiam de Hitler, por incrível que pareça, já que Mussolini era seu principal aliado. No entanto, pouco depois, os nazistas começaram a ocupar o país e capturar os judeus para enviá-los para campos de concentração. E foi aí que Bartali se juntou à organização clandestina chamada Rede Assisi, que era dirigida por um setor da Igreja Católica, visando a proteção de pessoas que estavam sob ameaça nazista. E era em seus treinos de longa distância que ele levava consigo, escondidos na estrutura da bicicleta, documentos de identidade falsos que seriam usados pelos judeus para conseguir escapar da perseguição nazista. Esses documentos eram fabricados por uma rede clandestina na Itália e ficavam escondidos dentro dos tubos do guidão e do canote do selim da bicicleta. E como era um atleta campeão, Bartali tinha um certo privilégio de passar de bicicleta por locais de controle sem precisar ser investigado.
Os policiais italianos nem sequer tentavam mexer em sua bicicleta para não comprometer o equipamento do campeão do ciclismo. E era dessa forma que as famílias judias conseguiam receber os documentos falsificados por Bartali para fugir dos nazistas. E além desse ato heróico, Bartali também tinha escondido seu amigo Giacomo Goldenberg e sua família em sua casa. Naquele momento, sendo a Itália a grande aliada da Alemanha e estando ocupada pelos alemães a partir de 1944, quem fizesse o que Bartali fez seria condenado à morte. Como todos que se arriscaram a salvar a vida de judeus durante o Holocausto nazista, Bartali teve o honroso reconhecimento de justo entre as nações pelo Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém. Um outro caso emblemático é o da brasileira corajosa que se chamava Aracy Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 e faleceu não há muito tempo, no ano de 2011. Ela tinha pai português e mãe alemã, tendo uma vez casado com um alemão em 1930. Por ser poliglota, teve a oportunidade de trabalhar no consulado brasileiro na Alemanha. Ela salvou dezenas de judeus, pois conseguiu liberar vistos que os permitiam escapar da perseguição nazista perpetrada pelo Estado alemão, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. O momento era de terror não só na Europa, mas num Brasil ditatorial no Estado Novo de Getúlio Vargas. O presidente Vargas não parecia ter muita simpatia por judeus, afinal, foi ele quem deportou sem remorso uma jovem judia chamada Olga Benário para as terras nazistas. Naquele período, existia uma lei chamada Circular Secreta 1127, que limitava a entrada de judeus no Brasil. Portanto, Aracy precisou ignorar essa lei para conseguir aprovar os pedidos dos judeus, juntamente com outras papeladas, para que fossem aprovados de forma automática pelo cônsul-geral. Ela conseguiu salvar 17 famílias dessa forma, e com certeza seu ato heróico foi um exemplo de coragem num período tão sombrio. A historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro revela como Aracy conseguiu realizar seu ato heróico sem ser descoberta. Citação: os testemunhos registrados pela nossa equipe indicam que corria a notícia entre os judeus que fugiam das perseguições nazistas de que Aracy facilitava a liberação dos vistos para o Brasil. Uma das táticas adotadas para camuflar suas ações era de omitir o carimbo da letra J, em vermelho, nos passaportes, marca imposta pelo governo alemão como forma de identificação do judeu, classificado como raça inferior. Ao misturar tal documentação entre os papéis a serem assinados pelo cônsul, Aracy procurava não deixar vestígios que os comprometessem. Fim da citação. A pesquisadora ainda revela que esse não foi o único ato heróico de Aracy. Ela ainda diz que a corajosa brasileira escondia e transportava judeus durante a noite em seu carro, segundo relatos de sobreviventes que foram encontrados pela pesquisadora. Aracy foi muito corajosa não só por colocar sua carreira em risco, mas por desafiar o Estado nazista e suas políticas antissemitas, dentro da própria Alemanha e no momento mais sombrio do século XX. Quando fora questionada do porquê fez tudo isso, Aracy teria dito, porque era justo. Foi na cidade alemã de Hamburgo que Aracy conheceu seu futuro marido, o escritor João Guimarães Rosa, que trabalhava como cônsul. Os dois permaneceram na Alemanha até o ano de 1942, ainda no auge da Segunda Guerra Mundial. Quando publicou sua obra-prima Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa dedicou sua obra a Aracy, quando escreveu: a Aracy, minha mulher. Ara, pertence este livro. O historiador Reuven Feingold, que tem doutorado em História do Povo Judeu pela Universidade Hebraica de Jerusalém, diz que Aracy foi uma mulher bem corajosa. Filha de mãe alemã, ousou peitar o governo Getúlio Vargas, viabilizando vistos para refugiados judeus do nazismo. Sabemos que são poucos os brasileiros que afrontam com tanta determinação e coragem a política acentuadamente antissemita disseminada pelo governo Vargas. Em 8 de julho de 1942, Aracy teve seu reconhecimento pelo Yad Vashem ainda em vida, que é o memorial do Holocausto em Israel. Além dela, um outro brasileiro que conseguiu essa honraria foi o diplomata Luiz Martins de Souza Dantas, que atuou na França durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Visão Libertária, temos um outro vídeo que aborda sobre um ato de heroísmo durante o período obscuro do Holocausto na Europa. O vídeo intitulado A Lista de Schindler e os Trabalhadores Não Essenciais revela o caso real de como o empresário Oskar Schindler salvou judeus durante a perseguição nazista. O terceiro herói que abordaremos neste vídeo é o Aristides de Souza Mendes, um diplomata português que salvou milhares de judeus durante a perseguição nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal era governada por Antônio de Oliveira Salazar. Ele impediu que os consulados dessem vistos a estrangeiros, sobretudo os que fugiam do nazismo.
Ignorando todas essas ordens, Aristides de Souza Mendes criou um sistema para multiplicar vistos e salvar inúmeras pessoas dos nazistas, mesmo que isso prejudicasse sua carreira. Mais tarde, Aristides viveria num estado de pobreza absoluta por ter priorizado o que era certo eticamente em detrimento de sua carreira. Aristides estava trabalhando em Bordeaux, no sul da França, representando Portugal naquele país. O pior iria acontecer. Hitler iria invadir a Bélgica e seguiria em direção ao território francês, já que era o sonho do ditador da Alemanha, a revanche devido à derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e o humilhante Tratado de Versalhes. Os nazistas conseguiram vencer o exército francês em junho de 1940 e muitos judeus que estavam sitiados na França se sentiram ameaçados. A parte sul da França parecia ser uma última alternativa para alguns judeus se manterem longe do exército alemão. Naquele momento, todos sabiam sobre as massivas perseguições antissemitas perpetradas por Hitler e muitos sabiam qual era o destino dos judeus. Foi em Bordeaux, onde estava trabalhando, que Aristides tinha feito amizade com um rabino de nome Chaim Kruger, que havia fugido do ataque alemão sobre a Bélgica. Aristides oferece ao rabino e sua família passagens pela fronteira com a Espanha. No entanto, Kruger teria rejeitado a oferta, alegando que não poderia abandonar os milhares de outros judeus que se encontravam em Bordeaux. Aristides registrou suas dificuldades em lidar com aquela situação em uma carta, datada de 13 de julho de 1940. Citação: aqui a situação é horrível e eu estou de cama por causa de um forte colapso nervoso. Fim da citação. Ainda no mês de junho, segundo o relato do seu filho Pedro Nuno de Souza Mendes, Aristides teria tomado uma decisão brusca. Citação: ele saiu do quarto e anunciou em voz alta: de agora em diante estou dando vistos a todos. Não haverá mais nacionalidades, raças ou religiões. Fim da citação. Aristides teve que ignorar taxas consulares e outras exigências burocráticas para fazer com que milhares de vistos pudessem ser concedidos aos judeus. O tempo era curto, os alemães já estavam na França, e o pior iria acontecer pouco tempo depois. A cidade de Bordeaux seria alvo de um bombardeiro alemão, mas muitos refugiados já teriam escapado por sorte. As atitudes de Aristides foram descobertas pelos líderes de Portugal e seu governante Salazar, que pretendiam punir o cônsul. O embaixador de Portugal na Espanha, Pedro Teutônio, iria avisar que nenhuma assinatura de Aristides iria ter validade. Salazar estava disposto a punir Aristides por toda a sua desobediência, argumentando que as atitudes do cônsul português criaram um conflito diplomático com Francisco Franco, o ditador da Espanha, que era aliado de Hitler. Aristides de Souza Mendes sofreria as consequências tendo um corte em seu salário e seus filhos perderiam oportunidades na carreira acadêmica em universidades, tendo que emigrar para outro país em busca de melhores oportunidades. Por ser expulso do corpo diplomático, Aristides perderia até mesmo sua aposentadoria, sendo condenado à miséria. Ele se tornaria um homem muito pobre, acabando por ser sustentado por grupos de comunidade judaica em Portugal. Não se sabe exatamente quantos vistos de trânsito foram emitidos no total, os quais permitiram que os refugiados passassem da França para a Espanha e viajassem para Portugal. No entanto, as estimativas estão entre 10 a 30 mil, e muitos judeus trilharam o caminho do Oceano Atlântico rumo aos Estados Unidos. Uma das famílias judias que não conseguiu vistos das autoridades de outros países foi a família Dinner. Antes do colapso da França, Souza Mendes os colocou numa lista em um pedido enviado diretamente ao governo português de Salazar. O sobrevivente Henry Dinner relembra, citação: minha mãe começou a trabalhar para Souza Mendes naqueles dias, ajudando com esse tipo de linha de produção de vistos em uma longa mesa. Souza Mendes salvou nossas vidas. Fim da citação. Aristides falece em 1954 e o devido reconhecimento só viria após a sua morte. Apesar do triste fim de pobreza e sendo expulso do corpo diplomático sem o direito à aposentadoria, em 1966 o Memorial do Holocausto Yad Vashem o reconhece como justo entre as nações. Depois, em 1988, o Parlamento de Portugal retira póstumamente as acusações disciplinares contra Aristides. Hoje, com certeza, ele é considerado um grande herói não só pelo povo judeu, mas por todos que levam a sério a ética e a justiça. Devemos sempre tomar cuidado com a tirania do Estado e vigiar os políticos em posição de poder, se quisermos manter nossos direitos e liberdade, e nunca aceitar leis injustas, pois não é o Estado que legitima o que é certo ou errado. E como bem disse Thomas Jefferson, tirania pode ser definida como aquilo que é legal para o governo, mas ilegal para o cidadão.
Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!